pessoal, o programa ABC Trade Show está aqui na Bet Brasil, na Bet Educar, a principal feira do mercado educacional. Mercado esse que se transformou durante a pandemia. As escolas, sistemas de ensino, enfim. E agora é a primeira feira pós-pandemia. E a gente traz para você as principais novidades do setor. Confira. Bom, o programa ABC Trade Show continua aqui nesse especial da Bet Brasil. E agora a gente vai estar num stand muito legal. Eu tô aqui com o Jones Brandão, você vai entender por quê. Bom, como você sabe, a BCCom é uma comunidade de marketing e comunicação. E a gente está aqui no stand da Cantum, eu adorei o Conecta. E o melhor ainda, crie sua própria comunidade de aprendizagem, meu amigo. Vamos falar de como... Detalhe, ele é diretor de comunidades. Só aí eu já gostei. Tudo bom, Jones? Tudo jóia, Luciano. Prazer ter você aqui. Vamos falar de comunidade. É muito legal. Eu falo assim, já deu um match de primeira, né? Mas eu queria que você explicasse o que é a Cantum. Cantum é uma rede de comunidades, nós focamos nessa camada de comunidade de aprendizagem porque acreditamos que a aprendizagem se dá por meio desse cantar as experiências que temos no dia a dia. Isso na educação faz todo sentido. Então o nome Cantum vai significar para a gente tanto cantar as experiências, e aí a gente aprende junto, como o canto, o lugar de pertencimento, que são as comunidades. E quando a gente fala dessa comunidade... Quem é envolvido? É o professor, é o pai, o aluno? Como que é feita essa comunidade? Ótimo, nós temos 3 comunidades. Cantum Prof, voltada para professores, onde a gente oferece mentoria, conexão e o reconhecimento do trabalho de professor. A mesma para os líderes educacionais, gestores, coordenadores, diretores, que também passam por um processo de mentoria, além de fazer trocas dentro da comunidade. E por fim a gente tem o Cantum Conecta, que oferece à empresa, seja do setor educacional ou não, a oportunidade de criar a sua comunidade de colaboradores dentro da nossa plataforma. Tem tudo a ver com a gente, porque a gente é uma comunidade que conecta as pessoas. A troca, eu falo, uma das coisas melhores da comunidade é a troca, né? Perfeito, é aí que a coisa fica rica, porque a partir da tua experiência com a minha experiência, da minha demanda e aquilo que você pode me ajudar, a gente constrói significados, constrói conhecimentos e a gente evolui de uma forma muito orgânica. A ideia da comunidade, você deve saber muito bem disso, mas vale frisar, é que todos têm voz. Exatamente, acho que esse é o ponto. E aprender com o outro, com as experiências do outro. O que a gente ganha de atalhos aí é impressionante. E na área de educação isso é fundamental, né? Totalmente. Muito se fala sobre a expressão comunidade escolar. E muitas vezes, dentro da escola, o efeito comunidade não é tão sentido, porque tudo é feito pensando no aluno. Mas e os outros atores da comunidade? As famílias, os gestores, os professores, os demais colaboradores da escola. Todos deveriam usufruir e viver desse conceito de comunidade escolar. Aliás, Luciano, eu acredito que a escola só é plena quando ela vive em comunidade. Sem dúvida. Eu, para mim, creio muito nisso. Quando a gente fala dessas comunidades, ela, por exemplo, numa escola, é uma comunidade só da escola ou esses professores conversam com professores de outras escolas? Como funciona isso? Muito bom. Professor que adere à nossa comunidade, seja por decisão própria, individualmente, ou por uma decisão coletiva da escola, todos passam a fazer parte de uma comunidade onde tem membros de todo o Brasil. Isso é muito... Olha, que sensacional. Imagina os contextos diferentes, as trocas, as riquezas que acontecem. O professor poder entrar lá e dizer, olha gente, eu estou precisando fazer uma amostra sobre pintura rupestre, nunca fiz isso, alguém já fez? E aí alguém levanta a mão e diz, eu já fiz, tentei, comecei dessa forma. Isso vai fazendo com que a coisa... Que quem produz conteúdo nunca vai conseguir acompanhar as demandas que surgem dentro da comunidade. E elas são supridas uns com os outros. E tem um detalhe importante, por exemplo, você pega um professor que está aqui em São Paulo, mas ele está falando alguma coisa da região Nordeste. Sim. E aí você tem lá um professor do Nordeste que vive aquilo no dia a dia, sim, o quanto ele pode trazer da experiência real, né? Eu falo isso assim, a questão do compartilhar, né? Eu falo muito isso na nossa comunidade, o compartilhar é tão importante, gente, porque afinal de contas o ponto principal das comunidades são as pessoas, né?
É isso. Tem um lema nosso que é a ideia de pertencer, compartilhar e aprender. Então, tanto que a gente gosta de fazer esse convite. Vem pertencer nessa comunidade, vem compartilhar a sua experiência e vem aprender coletivamente, colaborativamente. Aliás, Luciano, vale destacar que até do ponto de vista pedagógico, todo conhecimento precisa de contexto para gerar significado. Sem contexto não tem significado. Agora, quando você falou da diferença de professores em regiões diferentes, imagina o poder do contexto que eu vivo aqui compartilhando para você que você não vive dentro desse contexto. Isso gera um significado maravilhoso. É isso que eu quis dizer, porque eu acho que esse é o ponto, né? Até porque você falou, o ganho, a gente vai ter aí professores melhores, sim, gestores melhores, sim, e obviamente a gente vai ter uma educação melhor. Sem dúvida. É a partir dessa vivência prática do que eu tenho e do que você tem que a gente potencializa. Enquanto for só a partir do que eu consigo gerar, a gente vai ter só uma parte do cenário. O cenário fica mais amplo e rico quando o que eu tenho, com o que você tem, o que eu aprendi, com o que você aprendeu, isso tudo é compartilhado dentro de uma comunidade. Daí a ideia de comunidade de aprendizagem, né? Exatamente. Faz toda a diferença. Olha, bom, daria pra gente ficar aqui conversando horas, porque já viu que deu match, deu sinergia, dois apaixonados por comunidade, a gente vai ficar aqui fazendo um programa de 1 hora. Queria agradecer demais, adorei conhecer a empresa, não conhecia. A gente vai colocar aqui o site, os contatos da Canton para você que está em casa. Parabéns, principalmente por essa visão de comunidade, de aprendizagem de comunidade, que é uma coisa que eu acredito muito e acredito que vai crescer muito isso aqui ainda no Brasil, que no nosso lado a gente fala de marketing de comunidade e as marcas criando ou participando de comunidades, acho que isso é uma tendência. Parabéns pelo trabalho e fiquei muito contente de conhecer. Ô Luciano, eu que agradeço a oportunidade de poder falar e transmitir em mais um canal esse conceito. Acho que a gente está fazendo aqui um pouco de evangelismo. A gente fala que é bandeirante, a gente está ali com a bandeirinha evangelizando o que é a importância das comunidades. É isso, então agradeço a você que nos ouviu e quiser conhecer mais sobre o que a gente está fazendo. A gente acredita demais no poder que tem um colaborador, no caso um professor ou um gestor empoderado, com feedbacks, com trocas, com colaboração. Eu acho que a educação e todos nós ganhamos muito com esse tipo de ação. Então, vem pertencer, vem compartilhar, vem ser Canton. Legal. E você continua aí acompanhando o melhor da Bet Brasil. Bom, e o programa ABC Trade Show continua nesse especial da Bet Brasil, da Bet Educar, e agora estamos no stand do Piaget, Sistema Piaget, que eu tenho um carinho enorme, e a gente está aqui com a Lígia Cavalaro, que é executiva do sistema. Tudo bom, dona Lígia? Tudo bem, e você? Tudo jóia, saudades deste time aqui. Também. Vamos falar um pouquinho da feira, como foi a Bet Educar para vocês? Olha, foi uma boa feira, eu acho que tinham bastante escolas bastante interessadas no perfil certo, foi bom. E até a gente viu um movimento assim, pós-pandemia, né? Todo mundo querendo voltar para os eventos, a gente viu só no último dia, mas estava cheio, acho que estava um pouco reprimido, o pessoal querendo ter um contato mais próximo, né? Eu acho que as pessoas estão querendo sair de casa, estão querendo participar de novo desse tipo de evento, porque ficaram bastante tempo sem... Acho que a realização de negócios olho no olho é melhor, né? Sim. Acho que é mais fácil também. O digital é ótimo, assim, né? Quando você faz as entrevistas ou a apresentação de produto, facilita, né? Por causa da distância, mas tem um contato pessoal que é muito bacana, que não substitui, né? Legal, vamos falar de sistema. A gente estava vendo muita coisa aqui na Bet, a gente sabe do sistema Piaget, já é bem tradicional. O que tem de novidade do sistema? A gente depois vai falar um pouquinho de como a pandemia também pode ter influenciado um pouco isso, mas novidades do sistema Piaget. Olha, nesses últimos anos a gente fez o lançamento, né, de todo o material na época da BNCC, então ele está bem atualizado. E aí nesses anos que vieram, principalmente por causa da pandemia, a gente fez muito investimento em conteúdo na plataforma, então treinamento para professor, podcast, videocast, tudo dentro da plataforma.
para auxiliar mesmo o professor na sala de aula, curadoria de aplicativos, como o professor aplicar aplicativos gratuitos em sala de aula, então dá para usar tanto à distância quanto presencial. Teve até a gente fez um processo bem bacana de curadoria de conteúdos de qualidade de YouTube, e aí a gente fez todo o link com o conteúdo do material didático para que o professor tenha toda essa facilidade de usar toda essa parte digital em sala de aula, né? Isso é muito legal, porque aí eu ia falar sobre isso, né? A pandemia veio meio que, talvez para algumas escolas e alguns sistemas, acelerar a transformação digital ou acelerar o desenvolvimento de conteúdos mais digitais. Como foi esse momento de pandemia para vocês? Bom, nós somos um grupo, né? Nós temos o sistema de ensino, que tem mais de 250 escolas que usam, e o colégio. No colégio, a gente viu que foi ótimo, no sentido de que, com o professor dentro da casa, né, da família, ganhou muita valorização. Eles começaram a entender o que acontecia dentro da escola e fez com que a família ficasse mais próxima e valorizasse mais o ensino, né, todo o processo de aprendizado. Então isso foi bem bacana. Já com a editora, com o sistema de ensino, a gente percebe que algumas escolas sofreram porque não conseguiram acompanhar. E precisavam, né? Foram meio que obrigadas a tentar correr com isso. E aí acabaram, aquelas que não conseguiram acompanhar, acabaram perdendo aluno. Então a gente vê isso, né, no sistema. Também nenhuma escola estava preparada para isso, né? Mas tiveram que ficar, né? E aquelas que estavam um pouquinho mais e conseguiram se adiantar, né? E apresentar um bom trabalho, e aí essas cresceram. Quando a gente fala disso, obviamente vocês como sistema, vocês pensam em uma série de coisas para ajudar nessa questão do digital. A partir de agora, a gente, óbvio, esperando que tudo volte ao normal, a gente ainda tem uma pandemia aí, mas voltando ao normal, o sistema já vai começar a contemplar mais coisas, pensando também agora no digital? Sim, com certeza, porque o que a gente vê é um aumento do uso, né, das ferramentas, e aí isso faz com que a gente já olhava para isso, mas como tinha muita resistência de algumas escolas, acabava que não fluía, né? Não andava tanto. Mas aí agora que as escolas acabaram sendo obrigadas a entrar realmente nesse mundo, então a gente pode olhar com mais cuidado e com mais carinho para o mundo digital. Assim. Acho que as pessoas vão estar até mais abertas para receber isso. Né? Isso, com mais estrutura também, né? Estrutura física mesmo, tecnológica, né? Isso. Bom, olha, eu tenho um carinho muito grande pelo sistema PAG, todo mundo sabe disso. A gente está aqui nesse último dia de BET, por isso que a gente está falando da feira. É uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de sistema de ensinos para a escola, você tem um sistema de confiabilidade, de credibilidade, isso é muito importante e principalmente, né, ajudando as escolas a passar por esses desafios. Li, muito obrigado, saudade, um beijo em todos da família Cavalaro e que a gente possa se encontrar aí também na próxima BET. Muito obrigada. Bom, e a gente continua aqui acompanhando ainda um pouco dos estandes aqui da BET Brasil, da BET Educar, essa feira tão importante para o setor educacional. Bom, e o ABC Trade Show continua aqui no especial da BET Brasil, na BET Educar. Bom, e você sabe que o ABC da Comunicação, obviamente, surgiu no ABC. E a gente tem a honra de estar no stand que é de São Caetano do Sul. Estamos com a Beatriz Ambrosio, que é a Head de Marketing da Layers. Tudo bom, Beatriz? Tudo bem. Que bom saber que São Caetano também está aqui. Com certeza. A Layers nasceu em São Caetano e quer continuar por lá. Muito bom, eu falo que o ABC tem um monte de qualidade, gente. A gente é meio bairrista, né, para falar da nossa região, mas é porque tem muito talento lá, inclusive na área de tecnologia e educação. Beatriz, fala um pouquinho pra gente o que é a Layers. A Layers tem a proposta de montar um ecossistema
de tecnologia para a escola. Então, tudo que a escola precisa, desde a solução pedagógica, a solução de gestão, a parte de comunicação com os pais, o login unificado, enfim, todas aquelas dores que a escola sente, a gente se propõe a resolver. Além disso, a gente quer facilitar o processo de compra da escola. Então a gente quer que a escola, com um login único, abra a Layers e ela consiga ter todas as soluções de compra ali no único clique. Quando a gente fala disso, isso é importante para quê? Para a escola? Ela ganha na gestão, ela ganha na performance. Qual o benefício disso? A gente consegue otimizar o processo de compra da escola, que hoje é muito pulverizado esse processo, não tem um único canal para que isso seja feito. A gente consegue facilitar a escola, a comunicação. Responsáveis e escola, de uma maneira otimizada, mesmo que haja mais de um filho na instituição, e a gente consegue garantir que as escolas encontrem as melhores soluções que elas precisam, porque encontrar nem sempre é fácil, nem sempre o que a escola precisa ela acha com tanta facilidade. Quando a gente fala disso, a gente está falando que a Layers serve para qualquer escola de qualquer tamanho, porque a gente tem escola de 20 alunos, escola de 600 alunos, é para qualquer tipo de escola, de qualquer tamanho? É para qualquer tipo de escola, qualquer modelo de ensino e de qualquer tamanho. A gente se propõe a resolver problemas grandes e pequenos para qualquer instituição. Muito legal. E o que você achou da feira? A gente estava em pandemia, eu estava falando que a última bet que a gente cobriu foi um sucesso, e aí parar com a feira, tivemos que parar com os eventos, infelizmente. Como é que foi voltar e como é que foi a feira, a bet, para vocês? Foi uma surpresa super positiva. A gente estudou, não é nossa primeira vinda, a bet, essa é nosso terceiro stand aqui, e a gente ficou super feliz com resultados de negócio, com resultados de parceria, e também o quanto as pessoas estão ávidas pela interação, o quanto elas querem conversar, querem dividir os problemas. A pandemia revolucionou a educação, então a gente está falando das escolas que vieram buscar muitas coisas, resultado dos aprendizados durante o processo de pandemia. Bom, muito legal. Então tá aqui, a gente vai passar aqui o site para vocês da Layers, dali do nosso grande ABC. A Beatriz já falou que tem coisa nova vindo, uma baita sede, certo, Beatriz? Com certeza. Fim do ano, a Layers está de casa nova. E a gente vai lá cobrir e trazer para vocês. A gente acha que é muito importante, né? Também tem notícias sobre a Layers lá no nosso portal do ABC da Comunicação. E é importante, né, a gente melhorar a educação do país, né? Com certeza. Muito obrigada. Só para a gente finalizar, esse processo todo da Layers hoje a Layers está com quantos colaboradores? Porque você falou que estão mudando para uma sede. Crescimento muito grande? Um crescimento muito grande. A gente recebeu um aporte de mais de 11 milhões de reais no começo desse ano, e isso foi o suficiente para a gente colocar o colchãozinho quente na nossa operação. Hoje são mais de 70 pessoas e a gente quer subir para 100 até o fim desse ano. Muito legal. Olha só, a empresa do ABC recebendo aporte, crescendo. Muito sucesso para a Layers. Obrigado, viu? E você continua aí acompanhando o melhor da Bet Brasil.
e o programa ABC Trade Show continua nesse especial da Bet Educar. E a gente sabe a importância da cultura maker, enfim, de ser curioso, criativo, de despertar isso na criança, nem quem está em processo de aprendizagem. E a gente está aqui agora no estúdio da Tec Educação com a Carolina Chatac, simpaticíssima, que é gerente de sucesso do cliente, Customer Success. Tudo bom, Carolina? Tudo ótimo. Chegando na reta final da Bet, cheio de energia ainda. Ainda é cheio de... A gente está quase no final da feira, né? Eu aguentava mais 3 dias tranquilamente. Vamos falar um pouquinho da Tec. O que a Tec faz? TEC significa, primeiro, tecnologias e experiências criativas. E a TEC tem como objetivo ensinar a tecnologia através da ciência. Então a gente forma cientistas, desde o infantil até o 9º ano do ensino fundamental 2. Isso. Muito legal. Quando a gente fala de tecnologia, porque essa geração, eu brinco, né? Essa molecada ela já vem chipada, ela já vem cheia de coisas. E a gente ensinando tecnologia está também preparando eles para as profissões do futuro. Sim, com certeza. A gente até fala muito sobre essa questão das profissões do futuro. A gente vive num cenário de muita imprevisibilidade. Então, assim, quando a gente começa a pensar quais vão ser as profissões do futuro, cada hora surge uma nova, né? Eu tenho uma afilhada de 12 anos que ela já falou pra mim que queria ser youtuber, já falou pra mim que queria ser tiktoker, e eu nunca vi uma faculdade que se formasse nisso. Então, assim, a gente precisa começar a dar as ferramentas para essas crianças conseguirem ser literalmente o que elas quiserem, entendeu? E a Tec faz exatamente isso. E tem uma coisa que eu vi aqui no stand, você vai ver, que a gente é o detetive curioso, é o cientista curioso. Fala mais sobre essa pegada, achei isso sensacional. Então, é o seguinte, no infantil a gente forma o detetive curioso, então a gente começa a dar ferramentas para essa criança começar a pesquisar sobre o universo que tem ao redor dela. A gente faz isso tudo contando história. Então a gente tem uma história da personagem que é a Bruna. A Bruna é amiga do Theo, que é um tucano, que mora na Mata Atlântica. Tem a Margarida, que é uma boneca de massinha que se transforma no que a Bruna quiser. E a gente ainda tem o Isaac, pequenininho, Isaac Asimov, que participa, é um robozinho que participa dessa jornada. Vocês podem conferir, inclusive, no Spotify, gente. A Turma da Floresta, da Tec Educação. A gente vai colocar aqui para você poder seguir. E o quanto isso é importante na formação desse aluno? Vamos falar agora do ganho. O quanto isso muda, é importante nessa formação? Então, hoje se fala muito do nativo digital, né? Da criança que já nasce nesse meio. Só que é diferente você nascer no meio digital de você efetivamente ser uma pessoa digital, né? Então, assim, consumir esses conteúdos só torna você um consumidor, um espectador da tecnologia e não um produtor. E a gente quer fazer essa mudança. Por isso que você viu o detetive e depois os cientistas. Através da ciência, a gente começa a trabalhar isso com os alunos. Então, tirar eles desse papel de consumidor de tecnologia, provocando eles para que eles virem produtor. A gente tem hardware próprio, cada aluno recebe o seu material, então eles conseguem trabalhar na escola, em casa, em qualquer lugar. É literalmente um laboratório sem fronteira. Quando a gente fala disso, quem contrata a Tec? São as escolas, e para qualquer tipo de escola, como que funciona isso? As escolas contratam a TEC e ela entra como se fosse uma disciplina. Então, uma vez por semana, as escolas têm aula de TEC. E aí, o professor que ministra fica a critério da escola também. Então, assim, se a escola quiser colocar um professor de educação física para poder dar aula de TEC, ela pode. A gente faz toda a parte de certificação e implantação. E aí, depois, a gente começa efetivamente a acompanhar o projeto na escola. E a gente tem muita participação do professor. Inclusive, se não fossem pelos professores, a gente não estaria com esse material que a gente está aqui hoje. A gente tem um comitê de controle de qualidade que fala especificamente sobre essa revisão dos professores. Eu posso te apresentar uma pessoa? Claro que pode, por favor. Eu queria apresentar a gerente executiva do projeto. Por favor, gerente executiva, sente aqui com a gente. Júlia Moura, ela falou que você é a gerente executiva. Acertei, Júlia? Sou gerente, fundadora, e a Carol é a pessoa que também faz tudo isso acontecer. Eu estava conversando aqui com ela sobre essa importância, né, desse ensino de tecnologia e do formato como vocês estão fazendo para a formação do aluno, né? O quanto isso traz de ganho, né, na formação desse aluno. E de onde surgiu a ideia de fundar a Tec? Nossa, a ideia... Te fiz uma pergunta importante. A ideia de fundar a Tec surgiu muitos anos atrás. Eu trabalhava com tecnologia, mas sempre tentando convencer as pessoas a se tornarem consumidores. E aí eu tive uma experiência de imersão, eu trabalhei na África um tempo, e aí eu entendi que, na verdade, o mais importante não era você tentar fazer uma pessoa comprar uma solução, era você mostrar que existiam várias ferramentas ali e fazer com que a pessoa resolvesse o seu próprio problema. Aí até começou como uma ONG.
na verdade. A gente começou fazendo tecnologia com uma pegada democrática, porque a missão do TEC, eu não sei se a Carolzinha já falou, é democratizar a tecnologia e a ciência, assim, mostrar que qualquer pessoa pode ser. Tecnologia e ciência são duas áreas de conhecimento inerentes ao ser humano. A gente fez isso acontecer. Tudo que você está vendo aqui nessa feira e tudo que você vai ver em todas as próximas outras feiras saiu da cabeça de alguém. Então, por que quando chega na hora da gente aprender isso na escola ou na faculdade, a gente acha que isso está tão longe da nossa vida? Quando você entende que aquilo começou da cabeça de alguém e você entende que você pode materializar aquilo com lápis e papel na mão e a partir dali ir evoluindo, e a gente, não sei se a Carol já mostrou, mas a gente começa a nossa primeira construção tecnológica ensinando a criança a construir um copo. Muito legal isso. Através de uma folha de papel. Porque primeiro ela precisa aprender sobre a materialidade. O que você consegue fazer com o tempo que você tem, com as pessoas que você tem e com o recurso que você tem. Porque é isso que a vida vai te exigir. Quando você entende isso, você não se limita pelos materiais, pelos recursos, pela sua infraestrutura. E uma frase que a gente sempre gosta de falar é que toda grande invenção que revolucionou a humanidade começou como uma gambiarra. Adorei isso, fantástico, adorei. Para a gente poder finalizar, qualquer tipo de escola, de qualquer tamanho, pode ter a TEC? Como que funciona isso? Porque isso é muito importante. Você falou de democratizar. Então você tem, obviamente, as escolas grandes, as redes grandes, mas você também tem as escolas menores. Como que é isso? Sim, o TEC ele foi pensado num formato que a gente consiga atender qualquer realidade escolar. Então a primeira coisa que a gente fez foi entender como funciona uma escola, como uma escola opera. E aí a gente entendeu todas as limitações e todas as coisas que poderiam ser um possível problema para uma escola. E o que a gente sempre diz é que não é a escola que tem que se adaptar ao TEC, o TEC tem que se adaptar à escola. Então, por isso, o TEC pode funcionar em qualquer escola. A gente está em todas as regiões do Brasil, a gente está em escolas de diversos tipos, de diversos formatos e de diversos tamanhos, porque a nossa solução ela consegue se adaptar à realidade e à rotina da escola. Muito legal. Quero agradecer demais as meninas. Daria para ficar papeando aqui, vocês são simpaticíssimas, o papo é muito bom, daria para ficar horas aqui falando. Parabéns pelo trabalho, eu adoro conhecer as coisas novas. Acho muito bacana quando você fala do ensino da tecnologia, né, para essa nova geração, que de fato é uma coisa que é inerente, né, a eles muito. Então, parabéns, adorei conhecer. E você continua aí acompanhando um pouco mais desse especial da BET Brasil. Bom, e a gente continua a nossa cobertura aqui na BET Educar e agora a gente tem o prazer de conversar com a Lara Crivellaro, acertei, Lara, Sim, que está lançando um baita de um livro aqui, Transformações da Escola e do Cenário Educacional no Brasil. Fala um pouquinho sobre essa obra pra gente. Bom, essa obra foi inspirada a partir de um grupo de professores que compõem o Instituto EducBank. Resolvemos parar para pensar um pouco como é que estão, quais são as nossas inquietações nesse momento e percebemos que as transformações são muitas e era necessário escrever sobre cada uma delas. Então, reunimos, são vários autores, a professora Guiomar, que me ajuda a organizar essa obra, a professora Maria Helena Castro, Cláudia Costin, a professora Lana, a Luciana Alain, enfim, nós temos um grupo de pessoas aí, Vasco Moreto, Davi Cavallo, e cada um está escrevendo sobre um aspecto, um olhar sobre essa transformação, pelo que a escola está vivendo diante do cenário educacional no Brasil. Falando de transformação, a escola foi obrigada a se transformar por conta da pandemia. A pandemia acelerou essa transformação ou não? As escolas mudaram? Qual é a concepção do que a gente pode falar de transformação das escolas? O que mudou de fato? Eu diria que são muitas as transformações. Por isso que tem que ler o livro, viu, pessoal? Não se trata de um único componente ou de uma única causa. Há muitas coisas que não são exclusivas do Brasil e nem da escola, mas que nós precisamos refletir sobre elas. Essas mudanças elas fazem parte de um cenário mundial, de uma transformação
que nós todos, como seres humanos, estamos vivendo. Acho que as questões socioemocionais, a pandemia, a tecnologia, enfim, são vários os itens que nós temos aí para olhar com cuidado e pensar que rumo nós queremos dar para essa escola, para a educação, e de fato esse é um momento de transformação. Tá, e aí eu vou te fazer uma pergunta um tanto quanto delicada, mas como está o cenário educacional no Brasil? Porque quando a gente fala de transformação, como você disse, são diversos aspectos. Você tem a transformação do professor, você tem a transformação digital, você tem a própria transformação dos alunos, né? Questões socioemocionais hoje são, como você disse. Como lidar com isso? Como está esse cenário no Brasil? Principalmente porque quando a gente fala do ensino privado, a gente tem um olhar, e no ensino público totalmente diferente. Sim, eu acho que impossível não dizer que essas transformações existem, então aí nós temos que enfrentá-las. Cada aspecto e cada setor, eu acho que tem que ter um olhar. De verdade, a educação básica já tem muita gente olhando para ela, nós temos toda a universidade, toda a academia tentando dar um rumo e, na verdade, eu acho que é muito importante que se faça isso, mas nós também temos escolas privadas que precisam de atenção. Quando a gente fala escolas privadas, nós não estamos falando só de um segmento de nicho, de alto poder aquisitivo, mas nós estamos falando de 40 mil escolas. Isso que eu ia falar, são muitas escolas. Muitas escolas de bairro, muitas escolas que sofreram financeiramente com a pandemia e que a proposta do EducBank, inclusive, é dar suporte a essas escolas, olhando exatamente para o setor educacional e preparando de forma que os diretores possam ter o cuidado e a atenção de olhar para o pedagógico e deixar que o EducBank dê esse suporte financeiro que as escolas precisam nesse momento. Bom, eu vou deixar a Lara dar autógrafo, tem uma fila imensa para ela autografar e a gente está atrapalhando a sessão de autógrafos. Onde compra este livro? Bom, esse livro pode ser encontrado, ele é da editora Alinea, pode ser encontrado na internet, também está na Amazon e com certeza pela internet todos os interessados poderão encontrar. Legal, parabéns pelo trabalho e parabéns pela obra, viu? Muito obrigada, Luciano. E a gente continua aqui acompanhando essa cobertura especial da Best Educar. E essa foi mais uma edição do programa ABC Trade Show, nesse especial da Bet Brasil 2022. Espero que você tenha gostado. E agora que os eventos retomaram e com todas as feiras expositivas a todo vapor, vamos trazer mais dentro do nosso programa, explicando mais de cada setor, com as feiras de negócios aí acontecendo. Vai ter Brasil Promotion, tem APAS, enfim. Fique ligado e acompanhe o nosso programa. Até a semana que vem.